Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Ponto de Acumulação. Hoje nós estamos dando início à nossa quinta aula do nosso curso de Python com xadrez. E o que vamos ver nessa quinta aula? Nós vamos ver a parte de controle de fluxo e como lidar com os condicionais em Python, no caso o if e else. Mas do que se trata essa questão do controle de fluxo? É muito comum na programação você ter um fluxo muito complexo, muito complicado de resolução de problemas. Em geral, ele não segue uma ordem linear. A solução do problema pode passar por diversas bifurcações que você precisa lidar. E cada uma dessas bifurcações pode levar a outras bifurcações, cada uma delas com uma lógica diferente. Vou dar aqui um exemplo de um problema em que você tem um fluxo linear de resolução, ou seja, você vai resolvendo passo a passo. Você faz o passo 1, logo em seguida você faz o passo 2, depois o passo 3 e assim por diante, até você completar todos os passos da solução. Isso é um fluxo linear. E depois eu vou dar um exemplo de um fluxo com desvios, em que você pode fazer um passo 1, mas dependendo de alguma certa condição, você pode ir para o passo 2, ou para o passo 3, ou para o passo 4. Então vejamos aqui um exemplo de um problema em que a resolução é dada em passos de forma linear. E nesse vídeo a gente vai pegar um exemplo lúdico aqui, em que o nosso problema consiste em fazer um hambúrguer caseiro. Primeiro aqui no fluxo linear, qual seria aqui os passos que a gente deve seguir para fazer esse hambúrguer caseiro? Tem aqui 8 passos. O primeiro passo seria preparar a carne. O segundo passo seria fritar a carne. Depois você vai fritar o ovo no terceiro passo. O quarto passo seria cortar o tomate. Logo em seguida, cortar o pão no quinto passo. O sexto passo seria colocar a carne, o ovo e o tomate dentro do pão. Por fim, no sétimo passo, colocar o ketchup e maionese. No oitavo e último passo, tirar a coquinha gelada do freezer e saboreia aí o seu sanduíche com a sua coquinha gelada. Então, temos aqui um exemplo lúdico, bem simples, na verdade até clássico de resolução de problema, em que a gente precisa fazer esse hambúrguer caseiro. Deixe aí nos comentários também qual seria a sua receita de hambúrguer caseiro e quais seriam os passos que você seguiria caso você fosse fazer um hambúrguer caseiro, porque certamente cada um vai fazer do seu jeito aqui. Essa aqui seria a minha preferência. Mas o que a gente nota aqui, você observa que a gente está seguindo um fluxo totalmente linear. Você está no passo 1, que seja preparar a carne, e logo em seguida você vai para o passo 2, o passo 3, o passo 4, 5, 6, 7, 8, seguindo essa ordem. Então, isso aqui é um fluxo linear. E isso aqui você poderia fazer vários prints, por exemplo. Vou fazer um programa em Python para simular isso aqui. Você simplesmente bota lá print preparando carne, print fritando carne, print fritando ovo e assim por diante. Coloca 8 prints, você fez um programa simples simulando esse fluxo linear. Como eu disse, nem tudo é tão simples assim na programação. Na verdade, essa é toda a magia, toda a graça da programação. Os problemas que a gente precisa resolver com programação não são coisas simples assim. Claro que problemas simples que seguem o fluxo linear também têm seu charme e podem ser tão complexos quanto você queira, mas na maioria dos casos a gente vai ter um fluxo com desvios. Tá? E como seria esse fluxo com desvios? Isso aqui é um fluxograma um pouco complexo de como você vai preparar esse hambúrguer. Então, esse fluxograma ele tem desvios e esses desvios dependem de certos condicionais. Então, vamos seguir aqui o fluxograma que vai ficar muito claro. Então, a gente começa aqui, preparar um hambúrguer caseiro. Então, o primeiro passo aqui seria preparar e temperar a carne. Exatamente como no passo 1 lá do fluxo linear. Você frita a carne e aqui tem o nosso primeiro condicional. Você pode ou não ter um ovo. Então, se você tem ovo, então você segue aqui por esse fluxo aqui do sim. Essa seta do sim. Então você frita o ovo. Caso você não tenha ovo, você tem calabresa. Caso sim, você frita a calabresa. Se você não tem a calabresa, você segue por esse fluxo aqui, por essa seta do não. E aí você aborta a missão, porque você não tem ovo nem calabresa. Note aqui que nesse exemplo aqui de fluxo, você só se pergunta se tem calabresa, caso a resposta para a pergunta tem ovo, seja não. E você pode brincar com isso também. Você pode ter um fluxo em que você sempre pergunta se vai ter calabresa, independente ou não se vai ter o ovo. No final das contas aqui, você sempre vai ter um ovo frito, uma calabresa frita. E aí você pergunta, tem queijo? Se a resposta for não, então o fluxo também acaba aqui no abortar. Então você abortou a missão porque você não quer fazer um hambúrguer sem queijo. Nesse exemplo. Caso a resposta seja sim, então você coloca o queijo na carne e logo em seguida coloca os ingredientes dentro do pão. E aí você se pergunta, tem tomate? Se a resposta for sim, você coloca o tomate. Se a resposta for não, você segue direto para o próximo passo. E note também, caso a resposta seja sim, da pergunta tem tomate, você também vai chegar nesse passo aqui. Ambos, o sim ou não, vão acabar chegando aqui nesse mesmo ponto aqui, só que
No caso do sim, você vai ter um pequeno desvio para fazer uma coisa a mais. Caso tenha a coquinha gelada, você aprecia aí o seu hambúrguer. Caso não, você também aborta, porque você não quer um hambúrguer sem a sua coquinha gelada. Note como é muito mais complexo do que um fluxo linear, certo? O fluxo linear seria uma caixinha, seguida da outra, até você finalmente chegar no final. E aqui não, aqui tu tem desvios de fluxo, certo? Exatamente o que está acontecendo aqui, né? Dependendo da resposta que você tem para um certo condicional, você vai ou não seguir por determinado caminho. Em geral, é assim que funcionam os sistemas mais complexos. A sua linguagem de programação vai ter que ter alguma forma, dentro da sua sintaxe, de contemplar esse tipo de problema, né? De você encontrar um condicional e se perguntar se você vai seguir por um caminho ou seguir por outro caminho. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver de uma forma um pouco mais ampla isso. A gente vai meio que ver em pseudocódigo essa estrutura chamada se, então. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como que isso é feito em Python. Depois temos um terceiro vídeo simulando uma parte de um jogo de xadrez. Esse controle de fluxo, em que a gente vai ter que controlar essas bifurcações, dados condicionais, ele é feito usando essa estrutura se, então. Basicamente, isso aqui é a estrutura básica em pseudocódigo, né? Se acontecer tal coisa, então faça isso. Se não, faça aquilo. E esse se não é opcional. O que você sempre tem que ter é o se acontece tal coisa, então faça isso. Se tem ovo, frita ovo. Se tem calabresa, frita calabresa. Se não tem queijo, aborta a missão. Aquelas coisas que a gente viu no fluxo. A gente vai ver isso nos exemplos. Explicando aqui de outra maneira, a gente vai ter um se, aí tem uma condição a ser verificada. E essa condição vai ser um booleano. E aí então vai ter um bloco de código que deve ser executado caso essa condição seja verdadeira. E aí se não, pode ter um bloco de código que vai ser executado caso a condição seja falsa. Esse se não, ele pode ser opcional. Então, não necessariamente você vai executar caso a condição seja falsa. Por exemplo, no caso lá do tomate, a condição era se tem tomate, então coloca o tomate no pão. E se não tem, bom, então a gente não faz nada, segue para o próximo passo em que independe do tomate. Então, voltando aqui para o exemplo, então a gente tem um passo 1 que é preparar e temperar a carne. Então esse passo aqui não tem nenhuma bifurcação. Só lembrar lá no fluxo aqui, preparar hambúrguer, preparar e temperar a carne, depois a gente vai fritar a carne. Então fritar a carne também não tem nenhum desvio. Então o que vai ter desvio aqui? Se tem ovo, que aqui é o nosso primeiro condicional. Se tem ovo, então frita o ovo. Aí, mas ele tem um se não, né? Se não, vamos verificar se tem a calabresa. Então dentro desse não tem um outro bloco de código que também é uma estrutura assim, então. Se tem calabresa, então fritar a calabresa. Se não, aborta a missão. Então isso aqui é uma estrutura de condicional alinhada, né? Ou seja, tem uma estrutura de se então dentro de outra estrutura de se então. Aí seguindo aqui, caso a gente não aborte a missão, né? Quando a gente não aborte o programa e pare de fazer o hambúrguer, temos um outro condicional, se tem queijo. Então se tem queijo, então coloca o queijo na carne. Se não, aborta a missão de novo. E aí, caso a gente não aborte, segue para o próximo passo, colocar os ingredientes no pão. E aí chegamos em outro condicional, se tem tomate. Então se tem tomate, então colocar o tomate no pão. Isso aqui é aquele exemplo que não tem um se não. A gente vai ter uma ação que vai ser executada caso o condicional seja verdadeiro, mas se o condicional for falso, a gente só segue adiante para a próxima instrução, que é verificar se tem a coca gelada. Então se tem coca gelada, aprecie a refeição, se não, abortar também a missão. Para esse vídeo é isso. Nos próximos vídeos a gente vai ver o if else, que é a maneira como a gente implementa essa estrutura de condicionais em Python. E a gente vai ver diversos exemplos, vai ser um vídeo bem denso. E teremos um terceiro vídeo explicando como que a gente aplica isso num exemplo de xadrez. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha. Também comente aqui o que você achou da aula, se você tem alguma dúvida. E escreva aí também como que você prepara o seu hambúrguer caseiro. Coloque aí os passos que você utiliza. Deixe aí para que a gente possa avaliar e julgar o seu hambúrguer caseiro. Bons estudos e até o próximo vídeo.